Bom dia, Rosana. Bom dia, Andréas. Começando com o Sampa do Caetano. Não tem nem o que falar sobre essa música. Oi, Lucimara. Época que eu morava em Pelotas, fiz faculdade lá. E aí, Xande? A gente tocava muito essa música. E aí, Fernando? A gente passava a noite tocando violão. E aí, Fabrício? Às vezes a gente começava na quinta-feira e ia parar só no domingo. Era uma galera. Bom dia, Jéssica. E aí, Cristina? Aí só tocando Caetano, tocando Vinícius de Moraes, Chico Buarque. Essa galera, assim. Baden Powell. É isso que a gente tocava na época lá. Isso em 86 em Pelotas. A gente fez muita música. Bom dia, Adriana. Bom dia, Rosa. E aí, Felipe? Oi, Capelari. Catherine, bom dia. Bom dia, Tati. Oi, Karen. Bom dia, Rúbia. Então, esse é o Caetano. Então tá. Então vamos começar. Bom dia, Laura Friedrich. Então a gente está lendo Paco de Lucia. Paco de Lucia é um monstro, né? Eu adoro ele. Aquele disco Mediterrâneo Sunday, ele com o John McLaughlin e Aldi Meola, que é maravilhoso. E o Paco de Lucia tem uma música com o Djavan também, né? Que ele contava aqui no Brasil. Então esse é o livro do Thich Nhat Hanh. Agora eu estou lendo aqui. O Xande quer que eu faça uma com violão. Daí vai parecer sei lá, não sei se pega bem. Então, Velho Caminho, Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, essa que é a terceira edição, né? Editora Bodhigaya, tradutora Eno Burgos. Então a gente está lendo a história do Buda na visão do Thich Nhat Hanh. Claro que ele quer uma visão mais romantizada, assim. Oi, Úrsula. Romantizada, assim, uma prosa poética, como é falado na literatura, né? Então ele está contando a história, a visão dele, mas, claro, baseado nos sutras, o que existia nos sutras. Os sutras são as oralidades do Buda, né? Então o Buda falou todos os ensinamentos e as pessoas iam repetindo e em algum momento aquilo se transformou em sutras, né? Agora ele saiu da floresta de bambus, tá? Ele está saindo. Oi, Gorete. Oi, Mai. E ele vai encontrar a família dele. E é bem bacana. Então, no momento que ele encontra a Yasodhara, né, a sua esposa. Capítulo 34, a reunião. Kaludai contou ao rei, à rainha e a Yasodhara as notícias da chegada iminente do Buda. Kaludai, então, aquele amigo dele que é do reino, né, e estava lá na floresta. E então, levando apenas a sua tigela de mendigar, seguiu sozinho para encontrar o mestre no seu retorno para Kapilavastu. O Buda já estava vindo, lembra que levava um mês para ele chegar, uma caminhada longa, assim, né? E aí então ele já estava vindo, o Kaludai saiu antes da floresta, foi até lá o reino, avisou a galera e voltou para encontrar ele no meio do caminho. Kaludai andava com passos serenos e lentos de um bico. Andou por dias, descansava durante as noites, pausando apenas brevemente em diminutos vilarejos ao longo do caminho para mendigar alimentos. Onde quer que fosse, anunciava que o príncipe Siddhartha havia encontrado o caminho e estava prestes a voltar à sua nova casa.
9 dias após deixar Kapilavastu, o monge encontrou o Buda e 300 discípulos viajando junto com ele. Moggallana, Kondana e os irmãos Kasyapa permaneceram com os demais bhikkhus na floresta de bambus. Por sugestão de Kaludai, o Buda e seus seguidores passaram a noite no Parque Nigroda, a 5 quilômetros ao sul de Kapilavastu. Na manhã seguinte, eles entraram na cidade para mendigar. A visão de 300 monges vestidos com mantos cor de açafrão, pacífica e silenciosamente, segurando suas tigelas para mendigar, causou uma profunda impressão nas pessoas da cidade. É interessante, né? Agora é comum, né? Volto a dizer, estava numa época em que esse tipo não tinha, né? Não existia essa turma, assim, né? Então ele forma uma nova sangue, uma nova propriedade visual, estética, né? Não demorou muito para a notícia da sua chegada alcançar o palácio. O rei Suddhodana, o pai do Siddhartha, né, ordenou que a carruagem fosse preparada imediatamente para levá-la até o filho. A rainha Mahapajapati e Yasodhara, a esposa, né, esperavam ansiosamente dentro do palácio. Quando a carruagem do rei avançou pelo setor leste da cidade, eles encontraram os bhikkhus. O cocheiro reconheceu Siddhartha primeiro. Majestade, lá está ele. Ele anda à frente dos outros e seu manto é um pouco mais longo. Perplexo, o rei reconheceu que o bhikkhu, vestido com um manto cor de açafrão, era de fato o seu próprio filho. O Buda irradiava majestade e parecia quase circundado por um halo de luz. Lembra que faz 7 anos que o rei não vê o filho, né? E ele tinha uma outra aparência, né? Estava vestido de príncipe, né? Isso, quando eu falo príncipe, gente, é dentro de um contexto da época, né? Porque, na verdade, ele era as histórias, assim, se tu começa a pegar... Agora eu estou estudando mais a história, assim, real da Índia, assim, eram pequenos feudos, assim, né? A gente chama de rei para aproximar mais com a nossa ideia de ocidente, assim. Mas ele era um abastado comerciante, assim, né? que tinha domínio sobre aquela região toda, assim. Era como se fosse um prefeito, mas o prefeito é dono da cidade, diferente de hoje, né? Que o prefeito a gente escolhe. Mas não, é um prefeito de uma cidade de uns 80 mil habitantes em que ele mandava, né? Ele era o dono daquilo. Então, algo assim, não chega a ser um rei. O cocheiro reconheceu Siddhartha, tal, perplexo. O Buda irradiava majestade e parecia quase circundado por um halo de luz. Estava em pé, segurando sua tigela de mendigar em frente de um casebre. Em sua serena concentração, transparecia que o ato de mendigar era, naquele momento, a coisa mais importante em sua vida. O rei observava enquanto uma mulher com roupas esfarrapadas saiu da pobre casa e colocou uma pequena batata na tigela do Buda, que respeitosamente recebeu-a, inclinando-se para a mulher. Ele, então, movimentou-se em direção à casa seguinte. A carruagem real ainda estava distante de onde o Buda estava. O rei pediu ao cocheiro que parasse. Ele desceu e andou até seu filho. Somente então o monge percebeu seu pai se aproximando. Eles andaram um em direção ao outro, o rei quase correndo e o Buda com passos calmos e relaxados. Siddhartha, pai. Nagasamala foi até o mestre e pegou a tigela do seu professor, permitindo-lhe segurar as mãos do rei com as 2 mãos. Lágrimas jorraram pelo rosto vincado do soberano. O Buda olhou para o pai, seus olhos cheios de caloroso amor. O rei percebeu que Siddhartha não era mais o coroado príncipe, mas um respeitado professor espiritual. Ele queria abraçar Siddhartha, mas sentiu que aquilo talvez não fosse apropriado. Então, assim, gente, ó, quando vocês chegam perto de um lama ou de um monge, vocês esperem, tá? Esperem se ele dá a mão, esperem se ele te abraça. Geralmente os lamas, eles tem não é uma regra isso, tá? Mas geralmente eles têm um certo distanciamento, assim, natural da própria cultura, assim, não todos, alguns, tá? Já os monges, a grande maioria, 99%, vem, te abraça, te beija. O monge Dengaku, se preparem, se vocês encontrarem, ele vai te beijar, ele vai te apertar as bochechas, é uma loucura, né? Então, a monja Kakuzen também, eles são assim. Então, isso vai da cultura, né, do sistema aí.
Ele queria abraçar Siddhartha, assim juntou suas mãos e cumprimentou seu filho de modo que um rei cumprimenta um líder espiritual de elevado nível. Então, junta as mãos e cumprimenta e te abaixa mais do que a cabeça do monge ou do lama, né? Tu não pode se abaixar e, né? Tu tem que estar abaixo dele, né? Então são pequenas regras, né, de respeito, assim. O Buda voltou-se para Sariputra, que estava próximo, e disse: os bhikkhus completaram a mendigagem. Por favor, leve-os de volta ao Parque Nigroda. Nagasamala me acompanhará até o palácio, onde poderemos comer nossa comida. Nós retornaremos a Sangha ao anoitecer. Sariputra inclinou-se e então foi levar os outros de volta ao parque. O rei olhou longa e duramente para o Buda antes de dizer: eu pensei que você certamente viria ao palácio ver sua família primeiro. Quem poderia imaginar que ao invés disso iria mendigar na cidade? Por que não veio comer no palácio? O Buda sorriu para ele: pai, não estou sozinho. Viajei junto de uma grande comunidade, a comunidade dos bhikkhus. Eu também sou um bhikkhu, e como todos os outros mendigo a minha comida. Mas você precisa mendigar por comida em casebres tão pobres quanto estes aqui em volta. Ninguém em toda a história do clã dos Sakyas jamais fez tal coisa. Então, Sakyas, lembrando, né? Sakya significa clã dos guerreiros. Novamente o Buda sorriu. Talvez nenhum Sakya jamais tenha feito isso antes, mas todos os bhikkhus fizeram. Pai, mendigar é uma prática espiritual que auxilia os monges a desenvolverem a humildade e a verem que todas as pessoas são iguais. Quando recebo uma pequena batata de uma família pobre, não é diferente de quando recebo uma iguaria sofisticada servida por um rei. Um bhikkhus pode transcender as barreiras que discriminam ricos e pobres. No meu caminho, todos são considerados iguais. Todos, não importa quão pobres possam ser, podem atingir a liberação e a iluminação. Mendigar não demove minha própria dignidade. Mendigar faz reconhecer a dignidade inerente em todas as pessoas. Eu lembro de uma passagem, eu estava lendo, agora lembrei. Tem uma história de um monge, é história real, que acho que é no Sutra, não lembro se é no Sutra do Diamante que fala isso. Não lembro. Mas aí então tem um monge que está passeando, né, um lama, ele está passeando por uma estrada e ele entra num pub, assim, e para comer. E aí ele faz uma pergunta, aí a senhora que estava servindo faz uma pergunta para ele. Ele diz: quem tu pensa que tu é para fazer pergunta para um monge? Só que ela faz uma pergunta que destrói o monge, assim. E ela tinha um entendimento natural da real natureza búdica, humana, né? E ela faz perguntas extremamente complexas, assim, uma senhora do povo, assim, pobre, né, servindo uma comida ali num lugar de passagem, assim, de beira de estrada, né? E ele não soube responder. E aí ela tenta de novo, faz várias perguntas, ele não consegue responder, e ela diz: tu não entende nada, tu só está lendo isso aí. Ela nem sabia ler, só está lendo isso aí. Então fica esperto, né? O rei Suddhodana ouviu com sua boca ligeiramente aberta. As velhas profecias eram verdadeiras. Siddhartha havia se tornado um professor espiritual, cuja virtude brilharia através do mundo. Segurando a mão do rei, o Buda andou com ele de volta para o palácio. Nagasamala seguia-os. Graças a um servo que divisou os monges e os anunciou, a rainha Gotami e Yasodhara, Sundarinanda e o jovem Rahula foram capazes de assistir ao encontro entre o pai e o filho do balcão do palácio. Então eles estavam lá de longe assistindo. E Yasodhara virou-se para Rahula. Rahula é o filho do Buda, né? Ela apontou para o Buda e disse: querido filho, você vê aquele monge segurando a mão do seu avô? Prestes a adentrarem pelos portões do palácio? Rahula moveu a cabeça afirmativamente. Aquele monge é seu pai. Vá até lá cumprimentá-lo. Ele tem uma herança muito especial para você. Pergunte a ele sobre isso. Rahula correu escadas abaixo. Como um raio, chegou ao jardim de acesso ao palácio. Correu em direção ao Buda, que imediatamente percebeu ser aquele pequeno menino, o seu filho, Rahula. Estendeu bem os braços e abraçou-o. Quase sem respirar, Rahula disparou. Respeitável monge, mamãe me disse que eu deveria perguntar a você sobre minha herança especial. O que é? Você pode mostrá-la para mim? Siddhartha apertou as bochechas de Rahula e sorriu. Você quer saber da sua herança? Na hora certa, eu irei passá-la para você. O Buda pôs a mão da criança na sua, enquanto ainda segurava a do rei. Juntos entraram no palácio. Então é muito importante essa história que o
Thich Nhat Hanh traz, né, que o Thay, que o professor traz, para mostrar que o Buda retorna ao palácio depois de 7 anos, né, como se tivesse ido fazer um curso fora, longo, assim, né, e volta, e ele respeita a sua família, ele traz de volta, né, para não ter aquela ideia de que ele abandona a família, assim, simplesmente. Pois todos eles vão seguir o caminho, assim, junto com ele. Então isso na tradição é importante. O Buda pôs a mão da criança na sua. A rainha Gotama, Yasodhara e Sundarinanda desceram e viram os três entrando pelo jardim. Sundarinanda é irmã dele, né? A primavera ensolarada estava aprazível. Flores desabrochavam por toda parte e pássaros gorjeavam doces cantigas. O Buda sentou-se com o rei e Raula sobre um banco de mármore. Ele convidou Nagasamala para sentar-se também. Naquele momento, a rainha Gotama, Yasodhara e Sundarinanda aproximaram-se. O Buda imediatamente ergueu-se e andou na direção das três mulheres. A rainha Gotama aparentava excelente saúde. Ela usava um sari da cor de bambus verdes e frescos. Gopa estava bela, como sempre fora, embora parecesse um tanto pálida. Seu sari era tão alvo quanto a neve recém-caída. Eu adoro que o Thich Nhat Hanh imagina o que elas estão vestindo. Né? Não usava joias ou ornamentos. A jovem irmã do Buda, agora com 16 anos, vestia um sari que favorecia o brilho de seus olhos negros. A moça juntou as palmas das mãos e inclinou-se veementemente para cumprimentar o Buda. Ele juntou suas palmas e retribuiu o cumprimento. Então exclamou: Mãe, Gopa. Gopa é o jeito que ele chamava Yasodhara, né? Lembro. Ouvindo a sua voz pronunciar seus nomes, ambas as mulheres caíram em lágrimas. O Buda pegou a mão da rainha e levou-a para sentar-se num banco. Ele perguntou: E onde está meu irmão Nanda? A rainha respondeu: Ele está fora, praticando artes marciais, mas deve retornar logo. Você reconhece sua irmã mais nova? Ela cresceu muito durante sua ausência, você não acha? O Buda fitou-a. Ele não a via por mais de 7 anos. Sundarinanda, você está uma moça agora. Depois aproximou-se de Yasodhara e gentilmente pegou em sua mão. Ela estava tão comovida que sua mão tremia junto da dele. Ele a levou para sentar-se ao lado da rainha Gotama. E então sentou-se atrás, no seu próprio banco. No caminho de volta para o palácio, o rei tinha feito muitas perguntas ao Buda. Agora ninguém dizia uma palavra, nem mesmo Raula. Siddhartha olhou para o rei, para a rainha, para Yasodhara e para Sundarinanda. A alegria da reunião brilhava no rosto de cada um. Após um longo silêncio, falou: Pai, eu retornei. Bacana, né? Mãe, eu retornei. Veja, Gopa, estou de volta para você. Quem está de volta, né? Novamente as duas mulheres choraram. Suas lágrimas eram de felicidade. O Buda silenciou, deixando-as chorar. Então pediu para Raula sentar ao seu lado. Ele ajeitou os cabelos do menino afetuosamente. Gotama secou suas lágrimas com a barra do seu sari e, sorrindo para o Buda, disse: Você partiu há muito tempo. Passaram-se mais de 7 anos. Você percebe quão corajosa como mulher Gopa tem sido? Há muito compreendi a profundidade da coragem dela. Mãe, você e Yasodhara são as duas mulheres mais corajosas que conheço. Não apenas ofereceram compreensão e apoio aos seus maridos, como se tornaram modelos de força e determinação para todos. Tive muita sorte de ter ambas em minha vida. Isso tornou a minha tarefa muito mais fácil. Então, é muito importante isso que o Thich Nhat Hanh faz, de trazer a mulher para um lugar que ela de fato merece, né? E a Yasodhara como uma consorte, como diz no budismo tibetano. Né? Yasodhara sorriu, mas não falou. O rei disse: Você vinha me contando um pouco sobre a sua busca pelo caminho, assim como as provas de automortificações. Poderia repetir tudo o que me dizia para os outros e então prosseguir? O Buda falou a todos a sua longa busca pelo caminho, em resumo. Narrou a eles seu encontro com o rei Mibisara na montanha e sobre as crianças pobres da vila de Uruvela. Contou-lhes a respeito dos seus 5 amigos que praticaram austeridade junto com ele, e sobre a grande recepção aos bhikkhus ocorrida em Rajagarha. Todos ouviram com grande atenção, mesmo Raula nem se mexia. A voz do Buda era terna e afetiva. Ele não se preocupou com detalhes e falou do seu período de automortificações como um tipo de treinamento. Usava as palavras para lançar sementes, de auxílio ao despertar, nos corações daqueles mais próximos a ele.
Um servo saiu para o jardim e sussurrou alguma coisa no ouvido de Gotami. A rainha disse algo em resposta. Logo após, o rapaz preparou uma mesa no jardim para a refeição do meio-dia. Quando a comida estava sendo posta sobre a mesa, Nanda chegou o irmão dele. O Buda o cumprimentou com alegria. Nanda, quando partiu você tinha apenas 15 anos. Agora você é um homem. Nanda sorriu. A rainha o corrigiu. Nanda, cumprimente seu irmão mais velho aproximando-se, apropriadamente. Ele é um monge agora. Junte as palmas das mãos e o cumprimente. Nanda inclinou-se e o Buda retribuiu ao seu jovem irmão. Todos se dirigiram para a mesa. O Buda pediu a Nagasamala para se sentar ao seu lado. Uma serva trouxe água para que todos lavassem suas mãos. O rei perguntou ao Buda: o que você recebeu em sua tigela? O rei Suddhodana recebeu uma batata, mas notei que Nagasamala não ganhou nada. O rei Suddhodana se levantou. Por favor, permita-me oferecer aos dois o alimento de nossa mesa. E Yasodhara segurava os pratos enquanto o rei servia os 2 bhikkhus. Ele pôs o fragrante arroz branco e vegetais com curry em suas tigelas. O Buda e Nagasamala comeram silenciosamente atenta, e os demais seguiram seu exemplo. Os pássaros continuavam a cantar pelos jardins, devia ser primavera. Quando eles haviam terminado de comer, a rainha convidou o rei e o Buda para sentarem-se novamente nos bancos de mármore. Uma serva trouxe uma travessa de tangerinas, mas Rahula foi o único que comeu a sua. Todos os demais ficaram absortos ouvindo o Buda descrever as suas experiências. A rainha Gotami fez mais perguntas do que todos. Quando o rei ouviu sobre a choupana em que o Buda vivia na floresta de bambus, resolveu que faria uma similar construída no Parque Nigroda. Manifestou suas esperanças de que o Buda pudesse permanecer por vários meses a fim de ensinar-lhes o caminho. A rainha Gotami e Yasodhara, Nanda e Sundarinanda expressaram com alegria sua aprovação da sugestão de Suddhodana. Ao final, o Buda disse que era hora de retornar a seus bhikkhus no parque. O rei aqueceu e disse: eu gostaria de convidá-lo e a todos os bhikkhus para uma refeição, oferecida assim como o rei de Magadha o fez. Capaz que ele ia deixar por menos, né? Convidarei a toda a família real e membros do governo, ao mesmo tempo, de modo que eles possam ouvir você falar sobre o caminho. O Buda disse que ficava feliz em aceitar o convite. Então isso é muito bacana, isso assim, dele poder chegar tanto em qualquer área social, ele poder espalhar essa notícia, assim, né? Porque depois que o budismo o pessoal descobre o quanto ele pode ser perigoso, no sentido porque ele desperta a mente das pessoas, as pessoas já não aceitam mais as coisas, né? Não aceitam mais as coisas como elas são, de uma certa forma, se revoltam contra a sociedade, contra a política, começam a fazer pressão para que as coisas sejam de uma forma correta e tudo mais. O budismo vira uma arma muito forte. Então agora eles estão assim, estão aceitando, descobriu alguma coisa que é bacana para a gente, vai fazer bem, né? Só que depois que descobre realmente para que serve o budismo, porque ele desperta o povo, as pessoas começam a perceber que, eu não quero ser subjugado, não quero mais ser servo, eu quero que as coisas tenham igualdade, eu quero que as coisas sejam iguais para todos. E aí depois o budismo, o Buda, enfim, atinge o Paranirvana. Quando ele vai para o Japão, por exemplo, ele fica 500 anos sem ninguém tocar no budismo. Por quê? Porque os reis primeiro entendem o budismo e dizem, não, aqui não. Aqui ninguém vai falar de budismo. E proíbe, mata as pessoas. Né? Proíbe totalmente. Por quê? Porque é um levante. O budismo faz isso, cuidado. Hein? Vocês entenderam, né? O Buda disse que ficava feliz em aceitar o convite. Eles arranjariam para que a reunião acontecesse em 7 dias. E Yasodhara expressou um desejo de convidar o Buda e Kaludai para uma refeição reservada no Palácio Leste. O Buda aceitou o convite dela também, mas sugeriu que seria melhor aguardar, deixando isso para alguns dias após a recepção de seu pai. O rei queria mandar que uma carruagem levasse o Buda e Nagasamala de volta ao Parque Nigroda, mas o Buda recusou, explicando que preferia viajar a pé. A família inteira acompanhou os 2 bhikkhus até os portões externos do palácio. Todos juntaram suas palmas das mãos e respeitosamente se despediram dele. Então é isso. Yasodhara encontra o marido, Buda encontra Yasodhara e Gotami, né? Então esse é um momento importante, assim.
certo? Então vocês viram como é que o Tai vai construindo a história, né? Ele dá um ensinamento, ele aproveita e dá o ensinamento, depois ele conta a história, né? Como é que é o costume local, ele quebra alguns mitos que diziam, o Buda se afastou da família. O Buda não se afastou da família, né? Então isso é importante, porque o reino familiar, o núcleo familiar é importante para a construção do próprio budismo, porque depois Gotami, né, a rainha, Yasodhara, Raula, todos eles vão se transformar, vão ir para a Sangha, né, e eles vão começar a quebrar com aquele sistema monárquico ali, né, que seja da forma que era. Então eles quebram com aquilo, isso é importante, isso é a história, tá bem? Então estamos aí prontos para mais um dia. Hoje é quarta-feira. Hoje à noite tem meditação às 18h45 aqui, uma live, né? Então hoje é dia de meditação. Então meditação guiada, assim, para todo mundo, né? Eu faço bem simples, assim, bem tranquila para as pessoas irem pegando a mania, assim, o jeito, a manha, né? E é isso. E a gente está bem próximo aí já de começar o curso Noyas, né? Que é a Roda da Vida, que é a Originação Dependente, de uma forma assim mais para aplicar na vida, e nos negócios e como começar as coisas. Uma visão budista das coisas, em que vou aprofundar em 5 semanas. Aprofundar onde dá, né? Em 5 semanas. Tá bem? Então é isso. Que os méritos desse encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que eu possa me tornar um caminho iluminado. Um bom dia para vocês.